Olá, boa noite a todos, bem-vindos à nossa live class de hoje, a nossa live class que é a terceira do estudo de caso dedicado ao Daniel Castanho. Você que está chegando agora, empreendedor não, você conhece o Meu Sucesso? Então deixa eu te contar rapidinho o que é. O Meu Sucesso é uma escola de empreendedorismo que se baseia em estudos de casos como metodologia de ensino. Aliás, método desenvolvido por Harvard. E aí eu quero que você entenda que aqui a nossa matéria-prima são essas experiências dos nossos empreendedores. É dessas pessoas, como Daniel Castanho, a gente extrai o conteúdo ideal que vão se tornar depois os temas do nosso aprendizado. E aí você deve estar se perguntando, mas como é que essa metodologia é realmente eficaz? Por que ela é eficaz? E eu te digo, ela é eficaz especialmente nos dias atuais, especialmente nos momentos de crise, porque a nossa metodologia, ela entende que não existe uma fórmula certa, uma fórmula concreta, que cada negócio é um negócio, que a gente tem que ver por vários pontos de vista. Por isso que a nossa live class, ela é tão prática. É isso que o Meu Sucesso quer. Ele quer estudar um empreendedor de sucesso, hoje aqui é o Daniel Castanho, e a gente tem um especialista, que é a pessoa, o professor, que vai mostrar como é que aquele negócio funciona. Ou não, os erros e os acertos. E você que está em casa, você que é empreendedor, ou você que não é, que não tem o seu CNPJ, mas está aqui que quer conhecer, vai se identificar. Ou vai se identificar com o conceito, ou vai se identificar com o tipo de negócio, enfim. Por isso que é uma live class tão prática. E hoje, para você que não é assinante, eu vou convidar o seguinte, você está vendo esse QR Code aí na nossa tela? Então aproxima a tela do seu celular e experimenta por 7 dias grátis, o Meu Sucesso. Você vai estudar lá pelo menos 40 estudos de caso. Você vai ter muito conteúdo. Nossa, em 7 dias você vai estudar demais. E aí depois eu duvido que você não continue com a gente. Bom, vou chamar o nosso protagonista da noite para começar a nossa live class, o Daniel Castanho. Hoje ele vem compartilhar os seus erros, os seus acertos nas diversas aquisições da Ânima, que é a empresa dele, e especialmente o case da Unimonte, que é uma universidade em Santos. Vocês vão conhecer já já. Boa noite, Daniel Castanho. Boa noite, Renato. Um prazer enorme estar aqui, né, mais uma vez, compartilhando, e aí até brincando, compartilhando um pouco da história da Ânima, os erros, e aí dessa vez é erros com E maiúsculo, os erros e os acertos. E aí depois será incrível também o Maurício comentar, discutir, quer dizer, eu acho que eu falei já algumas vezes aqui, existe o fracasso bem-sucedido. O fracasso bem-sucedido é aquele com o qual você aprendeu, né? O fracasso fracassado, aquele erro que não serve para nada, isso também vai para a vida, né? Então, quantas vezes a gente erra, mas se torna uma pessoa melhor. Então, isso também vale para as empresas. E aí eu quero compartilhar um pouco com vocês o quanto a gente cresceu, o quanto a gente evoluiu, enquanto a gente estava no começo ali daquela história na Unimonte. Bom, vendo aí como é que vocês vão se identificar essa noite. E o nosso especialista da semana é o Maurício Galhardo. Ele é especialista em finanças, governança corporativa, fusões, aquisições, tem mestrado em administração na Universidade da Califórnia. E eu acho, Maurício, que você deve estar bem ligado para a nossa conversa de hoje, né? Eu acho também que é muito importante que o nosso espectador entenda que falar de virada, falar de turnaround, não é somente para aquelas empresas que estão em declínio. Estou certa? É isso mesmo, Renata. Boa noite a todos. Eu acho que aqui o assunto, ele é válido para todo mundo. Muita gente olha quando a gente fala de turnaround e já pensa numa empresa com um problema e por isso teve que fazer um turnaround. Mas o turnaround vale para qualquer tipo de empresa, principalmente nos momentos que a gente vem vivendo atualmente. Ou seja, fazer essa cultura de mudança, essa cultura de entender que o turnaround é necessário sempre. Ela é uma coisa que a gente tem que incorporar aos nossos negócios. Talvez aí o pequeno empresário que esteja nos assistindo, o intraempreendedor, aquela pessoa que trabalha dentro de uma outra empresa também, ela pode trazer muitas reflexões sobre o que a gente vai trazer aqui hoje, eu e o Daniel. Então, estamos juntos. Enfim, gente, trocando em miúdos, hoje a gente vai falar sobre planejamento, o processo do planejamento de uma turnaround, os desafios e oportunidades, os erros e os acertos. E antes de começar a nossa live class, eu só quero garantir que você não vai perder a da semana que vem.
né? Segunda-feira que vem temos a 4ª live class do estudo de caso Daniel Castanho. Você hoje vai se apaixonar, você que não viu ainda, e aí vai querer ver. Então aproveita, se inscreve na descrição aqui desse vídeo, você vai saber o horário, quem são os participantes, qual é o tema da semana que vem, a gente já vai te avisar. Um ano depois ela me ligou. Fui lá, ela falou assim: Daniel, meus 2 filhos agora estão brigando pelo 3º filho. Em instituição de ensino a gente não vende, a gente passa para quem vai tomar conta melhor do que a gente. Vocês ainda têm interesse? Eu falei, temos. Não tinha legitimidade de fazer as mudanças que tinham sido feitas, os filhos divergiram ainda mais, o setor começando a ter mais concorrência, mais competição. Então, em junho de 2006, nós assumimos a Unimonte um novo desafio. Normalmente, as empresas, quando elas entram em dificuldade, elas acabam sucumbindo à tentação maldita de se render a gerente de banco. É impressionante como que essas empresas em dificuldade financeira viram alvos fáceis para as instituições financeiras. Taxas de juros exorbitantes, condições de prazo apertadíssimas. E a gente sabia que aquilo era errado. Então, iniciamos um processo de renegociação com os bancos. E a gente falou assim, é muito simples, é fácil. Vamos pegar o que a gente fez na UNA, que foi incrível. Inclusive, a gente pode até administrar de longe mesmo, porque a gente já sabia. E essa arrogância fez com que a gente fracassasse na Unimonte. A gente errou na Unimonte. 2 anos depois, ela estava devendo a mesma coisa que ela devia e estava pior. A gente fracassou. Gosto do Daniel é que ele coloca as cartas na mesa. Isso é muito bom. Você deve estar se identificando, você aí do outro lado, né? Bom, vamos começar essa live class falando de erro. Erro. Daniel, vocês erraram na Unimonte. No que vocês erraram? E antes de você responder, já te pergunto outra coisa. Você sempre diz que é como se encara um erro que faz toda a diferença. Como é que vocês encaram esse erro na Unimonte? Bom, até anotar, porque depois eu esqueço, né, as perguntas, enfim. Não, então, eu vou te lembrando, vamos lá. Eu me empolgando, você já conhece, eu vou me empolgando aqui e tal, depois eu preciso voltar. Mas é o seguinte, na verdade, a gente tinha tido um sucesso na UNA, né, e aí a gente tinha feito várias coisas dentro da que a gente tinha feito. E aí a gente simplesmente, mas a gente não tinha naquele momento uma fórmula e falar, olha, eu já tenho um projeto acadêmico estruturado, eu já tenho uma área de gestão de pessoas estruturada, eu já tenho uma área de... Não, a gente não tinha. A gente simplesmente tinha feito várias coisas, confesso, algumas muito intuitivas, e a intuição, para mim, na verdade, é você respeitar um pouco, ela vem de uma experiência que você já tem, você consegue ouvir aquilo de alguma maneira e recriar, enfim, e dentro de uma construção. E o time ele era totalmente unido dentro da UNA, né, para que a gente então pudesse reestruturar toda a UNA naquele momento. E aí a primeira coisa, né, a gente já ia dividir o time. Olha, vai alguns para lá, outros para cá, e trabalhando no meio de longe. E os que vão, na verdade, são aquelas pessoas que já têm experiência de ter feito um pouco na UNA, mas vão com a mesma fórmula. Então, eu costumo dizer, cada vez mais aqui em relação por exemplo, vou fazer uma analogia com as escolas. Aquela escola que você tem um gabarito, é a escola que a resposta esperada, a resposta certa já é anteriormente esperada, não funciona. Essa escola deixou de existir.
né? Então, posso fazer a mesma analogia aqui. Se você vai entrar num lugar e você acredita que vamos seguir esse planejamento, vamos seguir essa diretriz, vamos seguir o que a gente já definiu, e ao fazer A, a resposta é C, enfim, a gente entrou errado. Então a gente entra com a segurança dentro da Unimonte e assim, tentando exatamente pegar as mesmas fórmulas que a gente tinha na UNA e levar para a Unimonte. Né? Deixa eu te interromper um pouquinho, Daniel. Só para quem não assistiu, assista, por favor, volte lá na live class da semana passada. A UNA é um case de sucesso de uma universidade, só que em Belo Horizonte, que o Daniel fez a turnaround e enfim, foi um sucesso. E aí é disso que ele está falando agora, mas vale muito a pena você assistir. Continua, Daniel, por favor. Perfeito. Então, em um minutinho. Em 2003, a gente assumiu a UNA em Belo Horizonte. A UNA estava numa situação extremamente complexa, ela faturava 30 milhões e devia 35, devia 5 para a agiota, e a gente, então, um time todo de amigos que estavam trabalhando numa outra área, a gente acabou assumindo a UNA sem dinheiro e tivemos que reestruturar. E aí a gente falou muito na aula passada sobre o certo, como que a gente atuou, o que funcionou e tudo mais. E aí, com base nessa experiência, então, da UNA, com esse time, a gente quis aplicar as mesmas coisas na Unimonte em Santos. E aí tinha uma grande diferença da Unimonte, né, que era a marca, principalmente a marca. A marca da UNA era uma marca desconhecida, mas ela não tinha uma imagem deteriorada, tá? Eu até brincava e falei isso na vez passada, repetindo aqui, na época quem tomava Brahma não tomava Antártica, quem tomava Antártica não tomava Brahma, e se a escola fosse a mais gelada, você até tomava, era a segunda opção e passou a ser a primeira. Porque ela não tinha rejeição. A marca da Unimonte tinha rejeição. E a gente não tinha nem ideia disso. E aí, você só consegue construir isso quando a gente comprou a Unimonte. Na UNA, a gente entrou, e era o nosso projeto. Na Unimonte, a gente entrou como os desbravadores. Né? E quando alguém perguntava alguma coisa, a gente simplesmente falava, não, fica tranquilo, nós já fizemos lá. Né? Eu sei que funciona. Sem respeitar a regionalidade. Santos é uma cidade menor, mas é uma cidade muito politizada, enfim. Então, a gente cometeu diversos erros. O erro de subestimar o valor da marca, depois de não construir junto, mas trazer um planejamento ou algumas coisas que a gente já tinha feito em outro lugar que tinha tido sucesso e não respeitou que cada situação é uma situação completamente diferente. A gente também não trouxe o mesmo time, né? A gente se dividia. E foi o seguinte, a grande beleza da UNA era a heterogeneidade de time, e um time extremamente complementar. E aí quando você vem para o Unimonte, geralmente, olha, fica 2 aqui, depois troca, e não tinha a troca das experiências, a construção coletiva, que era o nossa maior competência. A competência coletiva era maior do que qualquer competência individual, deixou de existir. E aí, a Unimonte, 1 ano, 2 anos depois que a gente entrou, ela estava pior que ela estava, né? Ela estava devendo tanto quanto, e a gente tinha colocado toda a nossa credibilidade. O Átila falou aí, em relação aos bancos, como a gente tinha tido sucesso em Belo Horizonte, ele falou, fica tranquilo, os bancos acreditaram, ó, tá bom, então eu vou emprestar dinheiro, porque agora você vai melhorar. E não necessariamente foi isso que aconteceu. Mas, Daniel, uma coisa que eu queria te perguntar, também é 2 assuntos que foram muito importantes. Se você não assistiu, volta, porque vale a pena ver a live class passada. Vocês fizeram assessment due diligence? Então, nós fizemos, o que a gente fez? A gente fez uma due diligence, e o assessment que da aula passada, se você buscar esse plano de ação, né? A gente tinha feito um plano de ação, mas ainda, é linda a sua pergunta, porque a gente fez um plano de ação baseado nas mesmas hipóteses que a gente tinha antes, baseado num cenário diferente. Então, é completamente diferente quando você faz um plano de ação, digamos, do papel em branco, olhando aquele cenário e você traz as suas soluções. Agora, quando você traz, a gente fez um assessment, só que, e isso é uma pergunta ótima, porque, como a gente aprendeu na aula passada, né, com o André, a respeito do assessment, do diligence,
o assessment. Você tem que fazer o assessment com as premissas certas. Porque se você faz um planejamento com as premissas erradas, com as hipóteses erradas, aí, evidentemente, não adianta, você não tem mais como acertar. Você já partiu das premissas erradas. E foi isso. A gente partiu da premissa que a marca era tão legal quanto a marca da UNA. Partimos da premissa que não havia uma deterioração acadêmica. Partimos de uma premissa que o mercado de era igualzinho ao mercado de Belo Horizonte. Partimos da premissa que poderíamos lançar aqui a Unatec, que quem não viu aí, assiste a outra aula, vai ver, né? A Unatec era uma outra marca que a gente fez em relação a jogos, e em Santos isso não funcionava, até porque o mercado é completamente diferente. Então, a pergunta é ótima, Nata, porque a gente fez, não é que a gente não fez, a gente fez. A falha não foi não ter feito, a falha foi ter feito com as premissas erradas. Esse foi o grande erro lá, da Unimulti. Maurício, a gente entendeu, o Daniel colocou as cartas na mesa, colocou as premissas erradas. Eu queria que você fizesse uma análise desse erro. O que realmente aconteceu e, o mais importante, o que isso tem a ver com o nosso tema de hoje, que é planejamento. Sim, Renata, tem tudo a ver. Na verdade, o planejamento ele é dado pelo estabelecimento, né, de algumas premissas, e isso você monta o plano, o planejamento, né, o plano pelo qual depois você parte para uma execução. Acredito que na UNA, por eles terem tido um case de sucesso, ser a primeira e eles colocarem, eles matarem no peito e saírem jogando, como a gente diz, e a coisa andar bem, eles acabaram se utilizando dessas premissas como premissas para que fossem sucesso em outros negócios também. Né? E como o próprio Daniel cita, por mais que a due diligence tenha sido feita de forma primorosa e tudo mais, a due diligence acaba trazendo muito questões voltadas a aspectos financeiros, aspectos comerciais, aspectos do negócio propriamente dito. Talvez os pontos aqui que tenham falhado, e eu costumo dizer que como o Daniel, e parafraseando mesmo, o erro não está na ação. Normalmente a gente vê a coisa não dando certo, e as pessoas dizem assim, pô, o que eu estou fazendo de errado? E, na verdade, você não está fazendo de errado, você está executando exatamente o planejamento. Só que o planejamento tem erros. E aí, por isso, dá a impressão de que você está fazendo errado. Não, você está fazendo o planejamento, você está fazendo certinho. É que o planejamento conteve algumas falhas, como o próprio Daniel citou, nas premissas que foram estabelecidas. E aí a questão de mudança de cultura, de marca, de coisas que não tão, vamos colocar assim, mensuráveis. Né? É fácil também comentar ou falar em cima de uma situação que já aconteceu. É bem mais fácil, né? Quando você está vivendo ali, você fica um pouco perdido e de saber o que eu estou fazendo de errado, que é essa grande pergunta. Mas acho que a grande questão aqui, como o Daniel já matou, já colocou as cartas, as premissas adotadas não foram talvez as melhores. E por isso o planejamento se desenrolou, aí as ações se desenrolaram para resultados que não eram o que eles esperavam no curto prazo. E essa sua frase é muito boa. O erro não está na ação, ou seja, tem que agir. E aí a gente vai ver depois o que vai acontecer. Vou chamar o nosso primeiro assinante da noite, Daniel Costa. Manda a sua pergunta. Olá, meu nome é Daniel Costa, sou natural de Belo Horizonte, atualmente resido em Juiz de Fora, Minas Gerais, atuo com consultoria empresarial. Sempre que apresentamos um relatório para um empresário, após a gente fazer um primeiro levantamento dentro da empresa dele, o corte de custos normalmente são dos primeiros 4 tópicos que estão compondo o escopo de trabalho. E normalmente, quando se fala em corte de custos, a cabeça do empresário já vai logo em demissões. Então a pergunta é o seguinte: sabemos da representatividade da folha de pagamento dentro da operação de qualquer negócio, sobretudo aqui no Brasil. E qual a melhor cultura para se implementar um corte de custos de modo que esse corte chegue por último no time? Muito obrigado. Olha que legal, né? Ele fala de corte de custos, não querendo cortar o time. Você vem com uma ideologia parecida, né, Daniel? Você comentou muito isso na live passada, né? Quando você entrou na UNA. Responde para ele, o que você acha? Bom, na verdade é o seguinte, quando a gente faz o planejamento, e aí assim, eu estava discutindo aqui sobre as premissas e tudo mais, acho que a principal coisa é assim, primeiro você está definindo o que você quer fazer, o que você precisa fazer, quais são as necessidades daquela empresa, como ele estava falando aqui em relação ao planejamento, o que ele faz, a consultoria, né? Então, consultoria empresarial. E depois, com quem você vai fazer aquilo? Então, na verdade é assim, quem é que vai executar aquele plano que foi desenvolvido?
E aí eu tenho um ponto que eu acho que é fundamental, e aí o Maurício depois ele pode, eu até gostaria muito do comentário dele, mas a respeito de consultoria. Por quê? Porque a consultoria, se ela não construir junto com o pessoal que está dentro da empresa, e simplesmente alguém de fora falar o que precisa ser feito, eu acho que não, enfim, não funciona, ou a eficácia, a eficiência é muito menor. Por quê? Porque quem faz alguma coisa, quem depois vai ficar responsável por aquela execução no dia seguinte, tem que fazer parte do planejamento. Então eu vou te dar um exemplo, o que acontece dentro da Ânima. Quando a gente vai comprar uma universidade, né, comprar alguma outra instituição, quem faz a due diligence e o assessment, né, o plano de ação, é o mesmo time, já é feito pelas pessoas que o dia seguinte serão os responsáveis por executar. Porque senão não vai funcionar. E aí é indiscutível que você fala assim, olha, a gente precisa trocar as pessoas. A primeira coisa que você precisa fazer, e isso acontece muito, é o seguinte, muitas pessoas, a gente descobre, eu vou falar assim, a gente descobre pedras preciosas, tá? Porque, assim, tem muitas pessoas que numa cultura onde é muito mais hierarquizada, quer dizer, as pessoas mais brilhantes, muitas vezes elas estão lá por um compromisso não com o dono, não com o chefe, ao contrário, né? Eles são aquelas pessoas que estão comprometidas com o aluno, são comprometidas com o propósito, são comprometidas com o core, quer dizer, o que ela se comprometeu a fazer. Ele é um professor, ali virou um gestor, porque ele é um professor muito bom, e aí agora ele é um coordenador, um diretor, e ele tem um compromisso com quem? Com o aluno. Sabe aquelas pessoas que você pergunta? Se você tiver na dúvida entre fazer alguma coisa entre o seu chefe e o cliente, com quem você fica? E os que ficam com o chefe são aqueles que depois, não, isso daqui vai ficando tal. E tem aqueles que, de alguma maneira, ele administra um pouco ali o líder, mas ele trabalha mesmo para o aluno. Ele é um defensor do aluno. E essas pessoas, muitas vezes, elas estão na lista de demissão e que acabaram não acontecendo das pessoas antigas. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Tem que conhecer efetivamente e separar o joio do trigo. Só que você acha que algumas pessoas são muito boas porque elas eram boas numa outra cultura e agora, num novo momento, pode ser que não. E isso é muito legal, principalmente no momento que a gente está vivendo. No momento que a gente está vivendo, e tinha muitos que, quem sabe, trabalhavam de uma maneira, se encaixavam melhor, digamos assim, numa estrutura comando-controle, que a gente já discutiu sobre isso, e ela não existe mais, ela não pode existir mais. As empresas de comando-controle são os dinossauros que serão extintos, né? E numa nova empresa que trabalhar com empoderamento, com autonomia, com confiança, efetivamente com trabalho em equipe, trabalhando em squads com times diferentes, essas pessoas que antes não se encaixavam numa estrutura, pode ser que sejam aquelas que mais vão se destacar no novo momento. Então, assim, a estrutura de custo, uma vez eu escutei, é o seguinte, ao invés de você, numa reestruturação, demitir uma outra pessoa, às vezes você pode acabar com o departamento. Acabou. Então aquela função deixa de existir. Aí tudo bem. Aí, mesmo assim, você vê se não tem alguém ali naquela área que é melhor do que um outro alguém ocupando uma outra função. Então, eu costumo dizer, Renato, assim, quando você entra em algum lugar, eu tenho uma notícia boa e uma ruim. E essa daqui é coisa como se valesse sempre para a Ânima. Então, você entrou num lugar que tem 500 pessoas trabalhando. Eu falo, primeira ruim, né? Estão todos demitidos. Né? A notícia boa, nós temos agora 500 vagas. Entendeu? Porque saiu todo mundo, agora nós temos 500 vagas. E você tem que fazer um scan para entender quem que é melhor para estar em cada função, em cada lugar. E aí sim, e aí tem áreas que, porventura, elas deixarão de existir porque a gente vai integrar junto na Ânima, e é melhor, tem mais lógica você estar totalmente integrado. Então, eu vou dar um exemplo recente, uma área hoje de estágios, de empregos, de vagas de empregos. Não dá mais para você simplesmente oferecer estágios numa instituição só. Qualquer aluno hoje da Ânima, ele tem lá as vagas no Brasil inteiro.
né? Então ele não está restrito mais à região dele. Então, como isso é centralizado, diminui um pouco a estrutura, mas deve ter pessoas muito boas que acabam tendo uma outra função, ou que pode inclusive vir para a holding, mas sempre ali você tem que ter uma outra pessoa para fazer isso. Enfim, então é um pouco isso que eu acho que é uma reestruturação, mas não necessariamente o corte de custos, a primeira coisa a ser feita com pessoas. Uma análise do que você vai fazer, depois com quem você vai fazer, e aí você acha pessoas muito, muito boas, né? E depois que você faz isso, aí sim, acaba, porventura, acontecendo algum corte, alguma coisa assim. Maurício, é uma pergunta muito boa, né? Daniel explicou bastante, mas eu gostaria que você acrescentasse, porque mudança de cultura, essa questão do corte de custos que acaba resvalando no corte de equipe, queria que você comentasse, que aumentasse esse nosso leque. Tá legal. Eu acho que assim, a questão de equipe sempre é vamos colocar assim, uma linha importante dentro de qualquer planilha, né? Não só pela representatividade que ela tem, né? Ainda mais um negócio de educação, né? Que tem um peso importante, mas também vamos colocar assim, pelo que isso pode desencadear no negócio como um todo. Eu digo, se você chegar numa empresa para uma reestruturação, já pontuando que vão haver demissões, né? E você começar a fazer isso em lote, que é o que acontece, infelizmente, em alguns negócios, a pessoa começa a passar os facões, vamos dizer assim. Eu acho que tem um problema muito grande, não só no primeiro facão, que você já perdeu uma parte da equipe, mas também que você gera um clima de medo, de insegurança, que as outras pessoas que ali estão também vão começar a pensar para onde elas vão. Eu acho que existe um problema generalizado não vou chamar que é um problema de RH, mas infelizmente pela velocidade que as empresas têm de contratar, elas acabam contratando por competência e não por comportamento. E eu acho que esse é um grande erro, porque na hora de demitir, elas acabam demitindo por comportamento, né? Então acho que aqui tem um grande ponto, quando a gente entra para uma reestruturação, para uma revisão do negócio como um todo, e eu acho que até a gestão do dia a dia também, a visão tem que ser muito o comportamento. Eu, particularmente, gosto muito de trabalhar ou de ter próximo gente que está voltada ao comportamento, que tem a mesma vontade, o mesmo interesse e principalmente o mesmo potencial. Porque esse potencial, se ela tiver, a gente desenvolve, a gente dá treinamento, a gente prepara, né? O problema é você querer ficar com aquele que é experiente, que é competente, mas que não joga o jogo, que não está dentro do time, né? E esse, eu vou dizer assim, é aquele que não puxa a carroça, é aquele que segura. E aí eu vou dizer, o negócio não vai, né? E infelizmente, eu acho que hoje tem a questão toda também dos formadores de opinião, né? Dentro de uma empresa, quando você tem um time, né, e você tem pessoas ali que compraram a causa junto contigo, eu vou dizer, às vezes elas nem estão na função certa, às vezes elas nem têm a competência que precisa, mas elas carregam o piano, elas fazem a coisa acontecer. E são essas joias, vamos dizer assim, ou essas pedras preciosas, ainda não lapidadas, que o Daniel citou aí. E existem em todas as empresas. Infelizmente, às vezes, é a questão um pouco da liderança, ou um pouco de quem está conduzindo e descobrir quem são essas pessoas para poder incentivar e daí realmente fazer uma escolha certa. Agora, lógico, em muitas situações, cortes vão ter que existir, mas isso tem que existir de uma forma plena, transparente, porque aí aquelas pessoas que estão ficando, elas não vão ficar com medo, elas vão ter a consciência de dizer o seguinte, esse aí foi, mas tinha que ir mesmo. Aí ele está junto contigo ainda. O problema é quando vai alguém que ninguém concorda que deveria ter ido, aí a pessoa começa a pensar que ela é a próxima. E aí a gente tem problemas. Olha aí a dica. Ao invés de contratar por competência, contrate por comportamento. Maurício Galhardo. Gente, nós percebemos, então, que tinha um problema relacionado ao planejamento. A gente já entendeu isso na primeira parte da nossa live class. Então, o que a gente tem que fazer agora? Entender o planejamento, como fazer o planejamento. Vamos para o vídeo 2. Aquilo foi muito bom para nós. A gente desceu do salto, a gente passou a entender que, cara, não adianta você fazer uma coisa aqui que vai servir ali. Universidade a gente não pode padronizar, a gente está lidando com pessoas, o que serve num lugar não funciona no outro. Então a gente aprendeu muito na Unimonte. A partir disso, rapidamente consertamos o erro, começamos a respeitar as características da Unimonte e a coisa pegou a tração. Eu me envolvi diretamente na reestruturação financeira, ela não era tão desafiadora quanto a da UNA, mas era muito desafiadora também. E, de novo, isso é universal, né?
a lealdade. Abre o jogo, mostra o que é, mostra o que tem, mostra o que está por vir e começa a discutir caminhos para seguir. Na Unimonte, naquele momento, de novo, a lealdade e a honestidade foram essenciais para que a gente pudesse fazer o turnaround financeiro da universidade. O que nós fizemos foi uma renegociação geral com os bancos, colocando o nosso capital que a gente já havia construído junto à UNA, o capital, vamos dizer assim, de confiança, o capital moral. Falei assim, não, gente, agora vocês estão falando com outras pessoas que sabem quanto custa o dinheiro, sabem como funciona, sabem o que é condição de mercado, mas sabem também que palavra dada se honra. Sempre. Para todos vocês que estão pensando em reestruturação, palavra é fundamental. Aquele ditado, né? Você tem que escrever o que diz e fazer o que escreve. Né? Então você tem que inspirar confiança. E a gente tinha esse capital político já junto aos bancos. Os bancos, a partir da UNA, eles começaram a entender que podiam confiar naquelas pessoas da ANI. E a partir disso, então, você começa a renegociação da frente financeira. Houve também uma renegociação com fornecedores. Eu tive inúmeras conversas com locadores e muitos entenderam a nossa situação e conseguiram ajudar a Unimonte. Gente, vocês estão assistindo esses pequenos vídeos, né, aqui entrecortados na nossa live class. Eles são parte do episódio Tempo de Virada sobre o Daniel Castanho, que você pode conhecer muito mais. Eu fico doida, eu fico assistindo como se fosse uma série do Netflix. Então você experimenta, tá tudo dentro do meusucesso.com, já te convidei aqui por esse QR Code, a você experimentar 7 dias grátis, depois você não vai querer sair nunca mais. Esses são só trechinhos. A história toda, o tempo de virada do Daniel Castanho, esse moço aqui, nosso protagonista, é gigante. Você vai conseguir parar de assistir. Bom, vamos lá, vamos voltar. Daniel, vocês perceberam que estavam errando com a Unimonte, e aí eu quero saber, como é que foi esse planejamento, como é que foi o turnaround, como é que foi a virada da universidade? Bom, aí eu acho que a gente estava falando aqui um pouco sobre a gente ter partido de premissas erradas. Aí, né, eu acho que o Maurício falou muito bem, quer dizer, o problema não é a ação, mas foi o planejamento do que ser feito que estava errado. Então a gente estava executando, e o problema, você vai lá e fala assim, não, mas a gente está fazendo tudo que tem que ser feito, a gente está fazendo tudo que foi planejado, e aí, mesmo assim, os resultados não vinham. E aí, o que a gente faz? A gente tem que repactuar. A gente repactuou com os docentes, né? A gente fazia um negócio que é assim, é o Café com Ideias. Café com Ideias era vou dar algumas coisinhas práticas que a gente fez. A hora que a gente olha, e como eu falei, o principal erro foi ter construído aquele plano de ação com algumas premissas erradas, e sem o pessoal estar envolvido, sem ele estar junto. E sem estar junto significa que você também não sabe, você não conseguiu identificar os problemas. O que você tem que fazer para você resolver esse problema? É construir junto. E construir junto tem que ser de uma maneira aberta, tem que reconhecer, tem que ter humildade e falar, gente, não está funcionando, né? Então, a gente achou que era uma coisa. Agora, e aí com quem você faz? De novo, você volta para a prancheta, para o pessoal de Belo Horizonte e fala, vamos refazer isso aqui? Ou você fala muito pelo contrário, quem vai fazer é quem está lá, é quem está junto, entendeu? E ter a humildade de falar assim, essas pessoas são muito melhores do que eu para conseguir reconstruir isso daqui. E naquele momento a gente já tinha identificado, né? Como a gente falou aqui, essas pedras preciosas, as pessoas que eram ousadas, que falavam assim, e a grande pergunta é assim, se você fosse o CEO da Unimonte, o que você faria? E aí a gente tem um café com ideias, com todas as áreas, e aí com todos que eu falo, com todo mundo mesmo, é sentar com todo mundo que estava na portaria, que escutava o que os alunos falavam, e falava, e aí? Ah, não, eles têm medo. Não tem nada, fale porque, e aí, é simplesmente uma postura. O que eu quero dizer da postura é o seguinte, a hora que uma pessoa fala alguma coisa, e você vai lá e aplaude, valoriza, e depois de 2 semanas aquela pessoa é promovida,
dá um exemplo para a instituição inteira e fala, aqui a gente pode falar, porque quando você fala alguma coisa boa, você é valorizado. Então, você tem que fazer algumas coisas que são simbólicas, que efetivamente são simbólicas. Então, quando alguém fala alguma coisa, você vai lá e até ser que você não ia promover aquela pessoa por conta daquela ideia, daquela sugestão que ele deu. Mas aquele porteiro, aquela pessoa de segurança, ele se torna o chefe da segurança daquele campus e todo mundo relaciona que é porque ele não teve medo de ousar, de falar. Então, sim, encontros mensais com as lideranças para discutir qualquer assunto. Não tem aquele negócio, não tem pergunta indiscreta, não tem comentário idiota. Se alguém que criticasse alguma coisa, aí essa pessoa que criticou que estaria fora. E aí sim, a gente começa, né? E de novo, e aí você não pode ter simplesmente um desejo de conseguir resultados de longuíssimo prazo, mas você tem que também comemorar pequenas vitórias. E essa comemoração das pequenas vitórias, todo mundo vai sentindo. Então, você não pode colocar uma meta enorme, por mais que você fala, é quase assim, ó, temos um prejuízo, agora o prejuízo vai ser menor esse ano, porque você sabe que vai ser quase impossível você virar aquele ano, mas não tem problema, porque daí você comemora e dá satisfação. A gente criou uma coisa, Renata, que foi incrível, que foi mais ou menos nessa época, que é a parada obrigatória. A parada obrigatória, a gente faz parte das 100 melhores empresas para trabalhar no Brasil. E aí o Great Place to Work, ele falou assim, ele vai pegar uma melhor prática de cada uma das 100 melhores empresas para trabalhar, para compartilhar. E a prática que ele escolheu da Ânima foi a parada obrigatória. Que nada mais é do que assim, olha, é uma tarde para todo mundo. Não trabalha, não tem trabalho, todo mundo. Não tem ninguém nem para ter telefone. Fecha a instituição e todo mundo está lá e as pessoas, os líderes vão para dar uma satisfação o que aconteceu no último semestre. O que aconteceu, e quando eu falo satisfação é o seguinte, quanto faturou, quanto deu de resultado, o que a gente fez, depois o que a gente fez com aquele dinheiro e o que foi planejado, olha, investimos em tal coisa. Todo mundo ficou olhando e ficava assim, ó, que é isso? E aí você estipula a meta próxima para o próximo semestre. E como você deu uma satisfação, todo mundo se sente assim, nossa, né? Isso aqui é meu. Então não foi uma conquista deles, é uma conquista nossa. Porque ele sabe o que aconteceu. Ele sabe os números, ele sabe onde foi investido, ele viu os gráficos, é tudo aberto. E aí depois você junto faz um pacto, sai de lá com um pacto de meta de vestibular, meta de resultados, o que vai ser feito. E aquilo lá não é resultado de um ou outro, não é que o líder precisa falar para não sei. O líder não precisa nem, entre aspas, convencer todo mundo. Já está todo mundo convencido, todo mundo pactuado com aquele projeto. Então, uma vez por semestre, a gente sempre para até hoje, né, aquela instituição inteira, e é todo mundo ali no auditório, e também tem um reconhecimento daí, a eleição, entre eles, quem são as pessoas que mais representam os valores da empresa, e aí as pessoas ganham seus reconhecimentos, sua faixa, sua medalha, seu não sei o quê, enfim, alguma coisa assim. Então, depois é recheado de várias outras coisas. Mas o que é importante, efetivamente, né, é isso, o que a gente fez foi reconstruir o planejamento, refazer o assessment, mas não os caras. Eu brinco que as empresas têm uma entidade que chama os caras. Quando você não sabe quem fez, fala que foi os caras que fez, né? Quem fez? Os caras. Não. Então, para ninguém justificar, o primeiro planejamento tinha sido feito assim. E aí, depois disso aí, ele foi reconstruído, repactuado, e aí pronto, e aí está todo mundo comprometido com aquele projeto. Muito legal. E uma dica muito simples do primeiro passo do turnaround que o Daniel falou nesse início de resposta, ouvir os colaboradores. Maurício, eu quero que você fale um pouco do processo de construção de um planejamento de virada. Por exemplo, gestão passa por um tripé, os 3 A's, né, que você traz lá na sua aula. Aliás, já estou dando um spoiler da aula de sexta-feira que o Maurício vai dar no Meu Sucesso. Então, eu queria que você falasse um pouco do acesso, da análise, da ação. Vamos explicar um pouco para essa galera, antes da aula de sexta-feira. Não, mas vamos lá, vamos trazer um pouco para o pessoal já ir pensando. E aqui vale para qualquer tamanho de empresa, tá? É interessante, ou mesmo que a pessoa trabalhe dentro de uma empresa. Isso é importante para a gente, porque a gente vê o case do Daniel e a gente pensa em toda a estrutura, todo o porte, né, das universidades aí, e talvez alguém não consiga fazer se depara para o seu negócio ou para a sua vida. Eu acho que vale.
a gente está falando aqui de gestão ou de planejamento e passa por fazer gestão para que esse planejamento aconteça, a gente parte de um ponto A, que seria a definição de uma meta ou de algumas metas, né? E aqui já tem um ponto interessante, bem citado pelo Daniel também. Se a gente começa a construir isso a 4 mãos, ou a 8 mãos, ou a sei lá quantas mãos o Daniel tem lá na universidade dele, quando ele para lá todo mundo. Gente, primeiro de tudo, as pessoas já começam a se sentir mais envolvidas, elas começam a se sentir parte. E esse belong, que a gente chama, esse pertencimento, ele é fator crucial para que as coisas aconteçam. E eu vou chegar lá como acontecer depois. Uma vez que você tem essa meta, ela está definida e as pessoas participaram de certa forma dessa definição. Eu vou para os 3 As. E os 3 As o que são? Primeiro, acesso, né? E o acesso eu estou chamando de acesso a números, acesso a informações. É o início do planejamento. Para eu criar o planejamento, eu preciso primeiro coletar informações, eu preciso saber qual é o meu ponto de partida, onde eu estou, o que eu estou fazendo, né? Partir para um segundo A, que é um A da análise, né? E esse A da análise, ele é muito a comparação, ele é muito a reflexão do que está acontecendo com o meu número, baseado onde eu quero chegar. Já é uma comparação por si só, eu pegar um número que eu tenho baseado no número onde eu quero chegar. Eu estou falando de números, mas eu posso estar falando aqui também de processos, de comportamentos, de coisas que eu preciso ajustar. Uma coisa importantíssima dentro do planejamento e dentro dessa fase que a gente chama aqui de análise, tem uma fase importantíssima que é a criação de cenários, né? A gente não pode pensar simplesmente que se eu coloquei uma meta, né, e tracei um plano, que as coisas vão andar conforme foi planejado. Por mais que o planejamento tenha sido muito bom, que os números são bons e que a equipe seja boa. Eu tenho que pensar em situações que podem fugir do controle. Então a gente brinca, plano A, plano B, plano C, plano otimista, pessimista, neutro, e aí tem vários nomes para a gente poder dar para todos esses planos, mas mais uma vez, a construção também dos planos, quando a equipe está junto, melhora demais, né, o resultado, porque as pessoas vão trazer insights, vão trazer reflexões que de repente os caras, como o Daniel citou, não estão conseguindo ver, porque eles estão no ar-condicionado, e com todo respeito aqui, não que quem fique no ar-condicionado no planejamento não tenha seu mérito, mas quem está lá no dia a dia fazendo, quem está no dia a dia tomando as pancadas, talvez saiba de algumas coisas que os caras não sabem, né? E aí vai para o terceiro A, então primeiro A, acesso, segundo A, análise, né, que é onde entram os cenários e tudo mais, e para o terceiro A, que é a ação propriamente dita. E aqui é indiscutível, se as pessoas participaram de todo esse processo de planejamento, de uma forma ou outra, mais ou menos, na hora que você coloca isso, distribui isso em ação, as pessoas estão engajadas. Elas fazem não porque alguém as mandou fazer, fazem porque acreditam que aquilo faz sentido. Em alguns casos, até porque elas que deram a ideia. Então, se elas deram a ideia, por que elas não vão fazer? E aí, a chance de sucesso, a dedicação é extremamente maior, os resultados também tendem a ser. Lembrando que esse planejamento, ele não acaba por aqui, essa gestão não acaba por aqui, porque você vai lá, faz, sua equipe executa, e esse ciclo vai recomeçar, porque outros números vão ser gerados, novas análises vão ser geradas e novas ações também. É um ciclo constante, mas isso quando é feito junto, né, de mãos dadas com toda a equipe, independente do cargo, como adorei o Daniel citar aqui, até o porteiro está lá no meio, porque o porteiro escuta coisas aí, ou ele participa do grupo de WhatsApp que nós, como diretores, como gestores, às vezes não participamos, a gente não é convidado. E lá o porteiro faz parte do grupinho e ele sabe as informações. Então eu acho que é sempre assim mesmo, fazer tudo isso em mais mãos, fazer isso em mais gente. Olha só, eu quero uma excelente resposta, mas agora eu queria um pouquinho de interatividade do espectador. Você que está nos assistindo, que está comentando, eu queria saber quais são os desafios que vocês enfrentam na hora de construir o planejamento de vocês, porque eu fico imaginando, né? Vocês estão em casa pensando, estão com esse turbilhão de conteúdo, é muita informação, um especialista, o estudo de caso do Daniel. Escreve pra gente nos comentários, escreve, vai que tem um passarinho aqui no meu ponto dizendo que vai que a gente puxa um desses comentários e consegue ainda responder lá no final da nossa live class, tá bom? Vai colocando. Enquanto isso, eu chamo mais um assinante, que é o Danilo Rocha. Fala, turma do meu sucesso, tudo jóia? Muito bom estar aqui de novo, podendo ajudar e ser ajudado de alguma maneira. Meu nome é Danilo Rocha, falo de Belo Horizonte, sou um dos sócios do Bom do Churrasco. Minha dúvida para o Daniel é a seguinte, cara, como se motivar e motivar a sua equipe quando o seu caixa já está bem próximo de zero?
Para que as pessoas consigam realizar as mudanças, elas precisam estar motivadas. Onde a grande virada acontece? Quais são os fatores chave para conseguir reverter uma situação que a própria cultura foi responsável por deixar a companhia nessa situação delicada? Quais processos focar para que essa mudança ocorra de forma rápida e com menos traumas possíveis? E mudar uma cultura é muito, muito difícil, mas muitas vezes necessário, principalmente em épocas difíceis. E quais as estratégias você utilizou para conseguir essas mudanças? Obrigado mais uma vez, estamos juntos. Olha, gente, o Danilo Rocha, ele não quer pouca coisa, né? Eu acho que ele fez mais de 15 perguntas nesses 45 segundos aí, eu não sei como, nem eu consigo fazer tanta pergunta, mas tem muito a ver com cultura. Quer começar, Daniel? Eu anotei aqui algumas aqui, né? Mas assim, se você fez duas, eu já anotei, imagina as dele. Mas assim, mas é o seguinte, Danilo, olha, eu vou falar o meu caso, entendeu? A gente entrou na UNA, não tinha dinheiro para nada, entrou na Unimonte, não tinha dinheiro para nada. Então, você não é o dinheiro que você faz, entendeu? Não é, uma reestruturação não é com dinheiro, uma reestruturação é com pessoas. Ao contrário, se você tiver um montão de dinheiro e não mudar nada, aquilo é simplesmente um ralo, você vai queimar mais dinheiro. Então, veja bem, você usa, a questão toda é assim, você vai usar o dinheiro para quê? Ou para comprar um novo software, alguma coisa assim, que vai redefinir processos, ou para você contratar outras pessoas que você vai fazer e incrível, né? Então, ou para você, se você não tiver dinheiro para demitir, aí tudo bem, então as pessoas não estão gerando alguma coisa e você teria que enxugar para você salvar alguma coisa, mas no final do dia é o seguinte, então o que a gente fez? Vamos lá, tem que desenvolver um sentimento de pertencimento. Para desenvolver um sentimento de pertencimento, ninguém é comprometido com algo que não conhece. Esse é o grande problema do Brasil, e a gente falou um pouco isso aqui da vez passada. A escola faz com que você faça uma prova sem saber por quê. Não continue repetindo esse erro da escola. Não permita que as pessoas estejam lá sem saber por quê. E o porquê não é para receber um salário no final do mês ou para cumprir aquela atividade, não é aquela atividade. Porque, veja bem, se você simplesmente definiu que ele vai fazer aquela missão específica, pequena, sem saber o porquê, ele não pode repensar naquilo. Se você chegar e simplesmente para qualquer pessoa e falar o seguinte, olha, você tem que levar essa cadeira daqui para lá. Por quê? Porque eu quero que você leve essa cadeira daqui para lá. Mas, na verdade, você não falou que você quer que as pessoas possam sentar lá, que aquela cadeira é para desocupar. Você não sabe se é para desocupar aqui ou se é para as pessoas sentarem lá. Porque se você falar para a pessoa o seu objetivo, ela pode ter uma ideia melhor. Quem sabe tem uma cadeira ali mais perto ou quem sabe tem outro lugar para colocar aquele banco. Então, eu estou falando um exemplo quase idiota, mas eu quero falar o seguinte, tudo na empresa é assim. Tudo que você for fazer tem que explicar o porquê e compartilha, aí você vai ter pertencimento. Vai ter proximidade. Tá junto com as pessoas, eles têm que sentir que aquele projeto também é deles. Efetivamente, já falei aqui da outra vez, transparência total, transparência e coerência. Porque aí sim as pessoas entendem e falam assim, olha, eu posso fazer isso porque eu vou construir. Então, a gente não está falando de caixa. Como que você motiva? De um jeito só. Se aquele projeto não for seu, se aquele projeto for de todo mundo. As pessoas são motivadas por algo que elas têm tesão, por algo que elas têm vontade, por alguma coisa que você é apaixonado. Por que você está no bom do churrasqueiro? Porque você é apaixonado, porque esse negócio é teu, porque você acorda todo dia com tesão e fala, cara, eu vou fazer, porque isso aqui é o meu projeto de vida. Tem que ser o projeto de vida de todo mundo. Então, isso que é importante. Se não tem dinheiro, não tem problema. Abre o jogo. Galera, não temos dinheiro. Olha só a situação que a gente está. O que nós vamos fazer junto? E eu prometo que depois nós vamos dividir, porque nós vamos compartilhar também o resultado. Que graça tem? Você vai falar que você vai fazer, não tem dinheiro, ele tem que trabalhar, para todo mundo tem que trabalhar, para depois você ficar bem. Não, divida. E aí vai construindo junto. E aí aquele negócio é de todo mundo. E essa aqui, essa que é a beleza. Né? Eu queria só complementar um negocinho que o Maurício falou na vez passada que eu achei ótimo, que é o seguinte,
também, se você precisa fazer uma reestruturação, não faça no gerúndio. O bem a gente faz aos poucos, o mal de uma vez só. Então, toda vez que a gente fez é o seguinte, chega para todo mundo e fala assim, ó, vão sair 12 pessoas, 54 pessoas, 60, não importa. É naquele dia. Se planeja para conversar, bum. Eu acho que a coisa mais interessante é a gente entender que nesse processo de aprendizado, de tantos erros, a gente pode ver oportunidade, né? Ao mesmo tempo que a gente tem que estar alerta para os desafios constantes. Vamos para o vídeo 3, vocês vão continuar percebendo isso que eu estou falando. E às vezes o tempo é necessário. Em uma reestruturação tem elementos que o tempo é necessário para que as pessoas entendam aquilo que é necessário ceder para que um acordo aconteça. E o ajuste de estrutura. Isso acontece muito, é comum. Toda empresa precisa de reestruturação, até as saudáveis. Até as saudáveis. Porque o custo ele vai crescendo naturalmente. Se você for na sua casa, eu tenho certeza que você vai encontrar despesas que você pode cortar. Aquela conta que você paga todo mês, aquele plano de assinatura, aquele jornal, aquela revista, todo mundo tem. Só que está acostumado e acha que aquilo, não, vamos. Isso existe. Então, a reestruturação deveria ser uma palavra permanente nas empresas. Exatamente, é desse momento da nossa entrada na Unimonte, de querer levar algumas coisas prontas e ter fracassado, que surge esse modelo da Ânima de integração. Bom, a gente está se encaminhando para o final da nossa live class e a gente já percebe, Maurício, essa necessidade de estar sempre olhando para o planejamento, de estar atento e se adequando para as novas oportunidades e para os desafios. Então, eu quero que você fale para a gente agora como é que esse processo pode ajudar a encontrar oportunidades e também como é que ele ajuda nos desafios. E a coisa mais importante, eu quero que você fale sobre a importância dos checkpoints que você traz na sua aula. Vamos dar mais um spoiler, vamos falar sobre checkpoints. Legal, já vou fazer o link aqui com a fala que o Daniel acabou de trazer para a gente, né, essas caixinhas que ele citou, que são checkpoints, que são, alguns chamam de micrometas, né, quer dizer, é aquela coisa, criar um cenário, criar um planejamento, como antigamente se falava muito no plano de negócios, né, que é um calhamaço, e é um calhamaço, realmente você tem todo um plano ali por áreas, de tudo que vai ser feito. E hoje a gente tem visto uma atuação um pouco diferente, né? Para empresas de menor porte, né, se faz muito o que a gente chama do MVP, que é aquela coisa do Minimum Viable Product, ou seja, assim, coloca para testar, testa, erra logo, e se tiver que errar, quanto mais rápido melhor, porque pelo menos eu gastei pouco dinheiro e já sei que aquilo pelo menos é uma forma de não dar certo. Né? E esses checkpoints são um pouco disso, né? É aquela coisa assim, qual é a meta que eu tenho já para a semana que vem? O Daniel falou de uma forma muito, muito brilhante aqui, porque realmente é isso, eu não posso ficar esperando chegar no final do planejamento, no final das ações, no final do ano, né, para poder ver se deu ou não. Eu trabalho muito com a questão do varejo, eu brinco que o Natal é sempre no Natal, né, e a gente não tem que criar a meta, né, acreditando que se eu chegar um dia antes do Natal, eu vou conseguir bater os 50%, por exemplo, que eu não bati da meta. Né? Por mais que a gente sabe que vende muito, não vai ser nesse dia que eu vou conseguir atingir. Né? E eu faço uma provocação, até uma brincadeira, digo que, para quem curte futebol, só uma referência, né? E não vou falar de nenhum time aqui, fiquem tranquilos, mas nenhum time ganha o campeonato no último jogo, mas como também nenhum time perde o campeonato no último jogo.
A gente vê campeonatos de pontos corridos onde o time precisa, na última rodada, ganhar de 5-0 e torcer por uma combinação de mais 3 resultados. Aí o time vai lá e ganha do 5-0, só que na combinação de resultados, um time lá empata e aí ele é rebaixado. Aí ele fala assim, deu azar. Ele fala assim, não deu azar, desculpa. Esse time veio sendo desclassificado o campeonato inteiro e agora ele acha que vai conseguir alcançar. E é um pouco disso, dessa questão das micrometas ou dos checkpoints, né? Ou seja, se eu já estou acompanhando que as coisas não estão indo bem, as coisas, não adianta achar que na última o barco vai virar totalmente e as coisas vão dar certo. Eu tenho dito isso até para os meus filhos. Eu brinco que se você tirou uma nota baixa, você já vai ter que começar a estudar agora. Não adianta esperar para chegar na última nota do ano e achar que você vai tirar 12. Não dá. Desculpa, não dá. Então, me permita aqui, mas assim, você vai ter que já ir correndo atrás para cada prejuízo, para cada ponto que eventualmente seu planejamento já tenha furado. E planejamento, mais uma vez, né, e a gente vai falar muito mais disso na aula depois, mas o planejamento é o processo de criar o planejamento, às vezes ele é melhor do que o material em si, né, porque o processo vai te fazer pensar, vai te fazer idealizar, vai te fazer pensar nos cenários, nas micrometas e tudo mais, e aí o acontecimento, como o Daniel bem citou, é de quem está na prática ali para ir fazendo os ajustes necessários conforme as coisas vão acontecendo mesmo. Daniel, vê se você concorda comigo. Eu fico pensando, não tem só empreendedor aqui assistindo a gente, não. Que a gente tem um médico, um advogado, um professor, que não é empreendedor, que não tem uma empresa, mas que se interessa por isso. E eu acredito que todos os conceitos que vocês trazem e os cases, eles se adequam à vida de todos nós. É impressionante, não é isso mesmo? Ajudando na resposta do Maurício, você concorda, Daniel? Eu concordo e eu só não discordo, mas eu vou fazer uma colocação de como que eu enxergo. Eu cheguei a comentar aqui com você, Renata, para mim tem uma diferença entre empresário e empreendedor, né? O empresário, ele corre risco, ele arrisca o capital. O empreendedor não, o empreendedor trabalha por um propósito, uma causa. Então, você pode ser um empreendedor arriscando com o CNPJ do outro. Ser empreendedor é uma postura. E realmente o médico é um empreendedor, né? Um professor é um empreendedor, e o professor pode estar... Tem vários... A Ânima, eu falo, a gente não tem funcionários. Na Ânima a gente tem sócios. Na Ânima são todos empreendedores. São empreendedores arriscando com o CNPJ do outro, e muitas vezes ele arrisca o próprio capital, porque muitos são acionistas também da própria Ânima. Mas o que eu quero dizer é que isso para mim é uma postura, é um jeito. E, enfim, e aí numa reestruturação, todos tem que estar comprometido com aquilo. Todos, não é que a reestruturação é de alguns. E o Átila falou uma coisa muito legal, né? Você tem sempre que cortar grama, a grama ela cresce, entendeu? Assim como o custo cresce também, naturalmente, vai acontecendo uma coisa aqui, uma ali, então você sempre tem que estar olhando. E a gente falou um pouquinho isso aqui na aula passada, uma sequência contínua quase, de pequenos turnarounds, que faz com que você não tenha que fazer um turnaround. E esse turnaround pode ser tanto de reestruturação quanto de inovação, né? Então a gente estava falando um pouco sobre, já falamos aqui um pouco, aquelas empresas que falam, eu tenho muita tradição. E a empresa, para ter tradição, tem que ter tradição em inovação, né? Então, não é ela fazer a mesma coisa durante 50 anos, não, ela faz sempre alguma coisa diferente. E aí, enquanto vocês estavam falando, eu lembrei aqui de uma coisa, a hora que a gente está falando de ser o exemplo, de pertencer, se isso aqui vale para as pessoas, quer dizer, então, a gente está falando assim, todos os funcionários, e eu dei exemplo aqui, a gente falou aqui da segurança, do porteiro que escuta o aluno e traz. Do outro lado, Renata, o líder, ele tem que efetivamente dar um exemplo. O que eu quero falar, uma vez perguntaram para Napoleão, como assim, general? Você não pode ir lá na frente, porque se você está sempre ali na frente, pode tomar um tiro, pode estar, você tem que ficar aqui atrás, aí você manda a infantaria, manda os soldados na guerra, porque Napoleão sempre era o primeiro, ia a cavalo ali, sempre o primeiro da guerra. E aí Napoleão disse o seguinte, eu acho mais fácil puxar do que empurrar. E para mim, é exatamente isso, entendeu? Então, é o comandante do navio
totalmente oposto do que aconteceu lá na Itália, ele tem que ser o último, escateno, sei lá o que, volta, escateno, volta, e o comandante é sempre o último. Ah, tá, ele está lá com todo mundo. Então, esse também é um exemplo. Se as pessoas, de um lado, você tem que ter esse sentimento de pertencimento e abre os números para todo mundo, o líder, ele é o último que está lá, ele está lá com todo mundo, entendeu? Se precisar, ele vai lá, se precisar, ele vai falar. Então, quando teve que, por exemplo, algumas vezes, falar com os alunos, falar com os nos momentos mais complicados, são os momentos que eu e os meus sócios, a gente não se esconde não, a gente vai lá e dá a cara para bater. No momento que tem aluno falando alguma coisa, na live eu vou lá falar, no auditório eu vou lá falar, com os professores eu vou lá falar, e quando vai ter que fazer de alguma maneira alguma reestruturação, é a gente que pede desculpas, é a gente que, quando dá errado, assume o erro. Então, o papel do líder é ser igual ao Napoleão, é mais fácil puxar do que empurrar. Então, não empurrem, né? Puxem, estejam juntos com todo mundo. E aí sim, eu acho que o sentimento de pertencimento, a transparência, está todo mundo junto, e entendendo que você também está ali, igualzinho, né? Que você, o primeiro tiro vai ser em você, e você está lá, inclusive, para receber mesmo o primeiro tiro, protegendo todo mundo, é que realmente faz a grande diferença numa reestruturação. E às vezes a gente ainda ganha uma ligação de aniversário, né, Daniel Castanho? Dependendo aí. Vamos lá. Vou chamar mais o último, agora é o último antes da noite, que é o Eric Haddad. Fala, Eric. Olá, Daniel, tudo bem? Sou Eric Haddad. Eu empreendo na área da saúde e, assim como você, eu sou um apaixonado por educação e empreendedorismo. Eu sou educador físico, possuo uma empresa que atua diretamente na área do movimento e, como uma empresa disruptiva e inovadora dentro desse setor, a gente precisa de muito controle para saber o quão próximo a gente tem chegado no resultado que a gente precisa. Por isso eu gostaria de saber, a fim de obter o melhor controle para a obtenção do resultado, como é que você processa o desenvolvimento de indicadores de desempenho para cada área, para cada setor do seu projeto, da sua organização? Obrigado e um forte abraço. Vamos lá. Daniel, o que você tem a dizer? Ele fala bastante coisa, e ele acredito que ele seja professor de educação física, né? Algo assim, né? Eu vou até falar bem mais rápido aqui, porque eu acho que o Maurício é muito mais gabaritado de falar e ter essa resposta do que eu. Mas efetivamente, Eric, assim, primeiro, o que te move mesmo, o que te provoca mesmo, né, é o grande propósito, e aí esse propósito pode ser dividido. E para mim, então, você tem hoje algumas ferramentas como OKRs, e aí o Maurício pode explicar muito melhor, né, depois dividido nos seus KPIs, enfim. Agora, tudo isso você pode... E aí, na verdade, os OKRs, ele é uma tradução daquele propósito com algo que realmente te move, mas numa tradução mais em pequenos campi, digamos assim, né? Se você chegar até o topo da montanha, você tem que planejar para até a primeira estação, depois a segunda estação, a terceira estação, e assim por diante. E a gente já teve, trabalhando com planejamento, onde você tinha as grandes metas e tudo mais, e hoje a gente está se tornando cada vez mais uma empresa agile, uma empresa ágil, onde você tem os indicadores ali de curto prazo, construído de uma maneira coletiva, e aí eu acho que esse é um modelo que tem funcionado muito melhor dentro da Ânima, fez com que a gente ganhasse uma eficiência, uma excelência efetivamente na execução e uma agilidade muito maior, inclusive, para consertar os erros. Né? Você tem os erros ficam mais explícitos de uma maneira muito mais rápida do que você trabalhar e planejar, e aí lá no final do ano, como o Maurício falou a respeito ali do Natal, você percebe que não vai bater a meta, muito pelo contrário. Então, você tem que estar fazendo aquilo num espaço muito mais curto, mas você tem que entender que essas metas e esse resultado de curto prazo, ele é quase como se fosse, eu vou chamar assim, você que é quem sabe, da educação física ou do corpo,
mas é um assessment contínuo. É você entendendo, né? E o tempo inteiro, no caso, é como se você olhasse no espelho o tempo inteiro para entender o que você está performando melhor, onde está o seu erro. Então, fazendo uma analogia com o seu próprio trabalho, é como se a gente colocasse espelhos o tempo inteiro, em tudo quanto é lugar, né? E aí, você está sempre olhando o espelho e é quase como se tivesse um recall imediato do que você está fazendo. É esse o modelo que a gente tem feito. Então, assim, traduzir um grande projeto, os seus OKRs, né? Você ter os seus KPIs, e aí você ter um processo contínuo para entender como que você está indo, um contínuo e permanente. É um pouco do que a gente hoje tem feito dentro da Anima, e para falar de uma maneira mais específica, ou como, onde estudar isso, onde buscar isso e tudo mais, nem tenho a ousadia, porque o Maurício é muito mais capaz, caso ele conte comigo a respeito desses indicadores, mas compartilhando um pouco o que a gente tem feito efetivamente na Anima, tá? Maurício, sua vez, vamos lá, a gente está quase com o tempo esgotando, gente, mas a gente quer ouvir o Maurício ainda, vamos lá. Vamos lá. Não, eu concordo totalmente, Daniel, eu acho que realmente, você tem indicadores macro, indicadores principais, que são dados pelos gestores, são dados pela direção de um negócio como um todo, né? Agora, eu vejo de extrema importância, tentando responder a pergunta do colega também, que existem indicadores, e quanto mais a gente chegar para indicadores para as pessoas, para os times, para as equipes mesmo, que estão ali praticando, e eles entenderem esses números, entenderem esses indicadores, e principalmente essa frequência que você está citando, chega uma hora que você não está fazendo um controle mais mensal de indicadores ou semanal, você está fazendo diário, por hora, por minuto, daqui a pouco você não está nem precisando mais fazer, você só vai acompanhar com esse número fugido que deveria ser, né? E essa provocação, a frequência é muito maior do que aquela coisa de planejamento, executa, como eu citei mesmo os 3 As, como se eles fossem 3 grandes etapas, não, passam a ser etapas extremamente curtas, onde uma já se emenda com a outra, que é o processo agile aí, como a gente cita, né, um processo ágil, onde as pessoas conhecem por que estão fazendo, que é o parte do pertencimento que você citou, mas principalmente, né, saber o indicador, mas saber interpretar o indicador. Porque eu acho que muita gente olha o indicador simplesmente como uma luz de alerta. É aquela coisa, eu estou dirigindo o meu carro, acendeu uma luz aqui. O que quer dizer essa luz? Não tenho a mínima ideia. O que eu faço? Também não sei. Eu acho que, às vezes, um ponto que é mais relevante do que simplesmente ter um indicador ali é saber o que fazer para que a resposta seja rápida, para que a própria pessoa que está no dia a dia ali perceba que o indicador dela não está aquém ou está fora do que deveria ser, e ela mesma já faça o ajuste para que as coisas voltem à rota normal, ou pelo menos para o caminho pretendido. É isso aí. Vou para o wrap-up final rapidinho, e hoje vou acabar essa live class de uma maneira diferente. Vou acabar com os espectadores. Uma dúvida. Rogério Campos escreveu para a gente lá nos comentários, lá no nosso chat, e ele perguntou para você, Daniel, vamos ser concisos na nossa resposta, mas vamos responder a Rogério Campos. Ele pergunta como conseguir um turnaround de uma instituição de educação. Poxa, mais é impossível, mais na sua é impossível. Criando novos serviços, ele pergunta. Olha, pode ser agora... Como é o nome dele? Desculpa. Ele é o Rogério Campos. Ô, Rogério, como a gente não tem tempo aqui, por outro lado, para responder isso aqui, quem sabe tivesse bastante tempo. E o tempo que a gente tem seria todos esses aí desse projeto do meu sucesso. O que eu ia, sem fugir da resposta, né? E eu acho que aí vai ter uma resposta muito mais profunda, muito mais completa do que se eu desse algo muito rápido aqui. Mas assim, seja o que a gente fez na UNA, e aí foi bem sucedido, seja o que a gente discutiu hoje e não tão bem sucedido, mas tudo que a gente aprendeu aqui hoje, e aí eu acho que é uma série de diversas coisas, porque na verdade, acho que a história da Anima é esse conjuntos aí de mudanças, turnaround, enfim. Então eu acho que é um pouco por aí. Eu queria complementar uma coisinha muito rápida, Renata, se eu puder. Assim, o que a gente estava falando aqui, que é o seguinte, muitas vezes a gente fala dos indicadores e às vezes a gente erra nos indicadores. E o indicador, ele tem que estar muito coeso, com uma coerência muito forte com realmente o seu propósito. Porque se você der os sinais errados,
as pessoas elas vão se motivar ali pelos aqueles indicadores. E aí, se você dá um sinal, quero transformar o Brasil pela educação, né, eu quero fazer algo diferente, o meu motivador foi a quantidade de alunos na sala de aula, e isso, que aquilo, eu estou sendo incoerente. Aí se sair um aluno, a pessoa não é genuinamente, vai falar, não, realmente não é melhor aqui, a outra instituição para você, tal. Então você tem que ser, assim, o indicador ele é muito importante que você faça, para que ele tenha efetivamente uma coerência em relação a esse propósito. E tudo que a gente estava falando aqui, o Maurício falou, na hora que eu falei do espelho, a gente falou isso aqui na vez passada. Você não pode ter uma cultura punitiva. Porque se você tiver uma cultura punitiva, as pessoas vão ter medo de falhar em relação aos indicadores. Se tiver medo de falhar em relação aos indicadores, acabou a criatividade, acabou o trabalho em equipe, acabou... Então, tudo isso é o seguinte, os indicadores estão lá, mas o que está por trás e é fundamental é uma cultura que incentive o erro e que não puna o erro. Porque se você punir o erro, aí tudo que a gente está falando aqui não vai funcionar, porque aí você tem aquela mentalidade, as pessoas vão ter medo do indicador. E você tem que ter o desejo do indicador. Assim como uma prova para o teu filho. Ele não pode ter medo da prova. Ele tem que entender que a prova nada mais é do que um momento para que ele saiba o que ele não sabe. Então o indicador tem que ser algo que vai te mostrar o que ainda você não sabe. E aí você tem a possibilidade de redefinir o rumo e tudo mais. E se você não fizer isso e for punitivo, as pessoas vão esconder o indicador, vão maquiar os números, vão mostrar um gráfico completamente diferente e você não vai ter a possibilidade, a oportunidade de corrigir a rota. É isso aí. Eu quero agradecer pela participação de vocês dois. Não esqueçam que vocês vão ter, você espectador, você assinante, você vai ter a aula com Daniel Castanho na quarta-feira, às 20 horas, no meusucesso.com. Ele vai falar dos erros e dos desafios de um processo de recuperação de empresas. Nossa, nesse momento, acho que essa aula é crucial. Já na sexta-feira, os assinantes vão ter aula com o professor Maurício Galhardo, como planejar a reestruturação. Olha, é conteúdo. Aliás, esse QR Code fica pulando aqui nos meus olhos. Eu queria saber se você já colocou o seu celular e já vai experimentar os 7 dias e entender o quanto você vai aprender sobre empreendedorismo, mercado, varejo, enfim, muita coisa aqui. Muito obrigada, Maurício, pela sua participação hoje aqui. A gente só tem a te agradecer por todos esses conceitos. Eu tenho certeza que todos nós que estamos, todas as pessoas que estão assistindo e nós que participamos da Live Class, temos muito que te agradecer. Obrigada. Eu que agradeço, obrigado. E parabéns pelo case, Daniel. Estou acompanhando a cada episódio. Sensacional. É isso aí. E o nosso tempo de virada, Daniel Castanho, assistam essa série quando vocês entrarem no meusucesso.com, é incrível, é incrível. Muito obrigada, Daniel, a gente se vê na próxima segunda. Um abraço para todo mundo, como eu sempre digo, espero que pelo menos algum insight, alguma provocação, né, alguma coisinha tenha servido durante o dia de hoje, que eu falei, porque que o Maurício falou, eu tenho certeza, eu anotei tudo aqui e foi maravilhoso. Ele ainda é modesto. Gente, encontramos vocês na próxima segunda, às 21 horas. Se inscrevam aqui nesse link que a gente já te avisa, já te conta tudo, qual é o tema, quem são os convidados, enfim. Muito obrigada pela presença, até a próxima segunda. Boa noite, ótima semana. O turnaround é muito mais do que você salvar uma empresa. É você se reinventar e efetivamente passar a ser uma nova empresa. A Una em Belo Horizonte faturava 30 milhões e devia 35. Imagina, a gente comprou, assumiu a dívida toda e ela tinha que se pagar. A principal coisa que a gente fez na Una foi ser extremamente transparente. A Una virou de uma maneira muito rápida e aí foi crescendo, foi um case de reestruturação. Quando a gente compra o Unimonte é que basicamente surge a Ânima. Aí nós compramos o UniBH, a gente foi comprando com dívidas para reestruturar e foi alavancando a empresa. O líder, principalmente no momento de turnaround, ele tem que ser aquela pessoa que inspira,
que provoca, que ilumina. Muitas vezes ele acha que ele tem que dar resposta. Não tem. O líder não tem que dar resposta, ele tem que fazer perguntas. E a construção pode ser coletiva. Quando foi a última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez? Se faz muito tempo, alguma coisa está errada na sua vida. Esteja em constante mudança. Eu queria te convidar para assistir o meu estudo de caso sobre todos os desafios de reestruturação e recuperação de todas as instituições que a gente assumiu. Meu nome é Daniel Castanho e este é o meu estudo de caso.